Olá! Vou conversar hoje sobre 4 aspectos importantes da entrevista inicial na escola. Vem comigo! Olá, eu sou Viviane Beck, psicóloga, e hoje o assunto é entrevista inicial na escola, desde a educação infantil até o ensino médio, mas principalmente os pequeninhos, em que a família está ingressando nessa instituição, em que é a primeira vez que essa criança está entrando na escola. É importante que tenha alguns aspectos bem claros para essa entrevista. O primeiro, fundamental, que representa toda a base desse início, é que essa entrevista tem que formar um bom vínculo entre escola e família. E nesse sentido, quem faz a entrevista, às vezes é o psicólogo escolar, às vezes já é a professora, tem que se preocupar com essa ideia. Essa família vem trazendo a sua criança desde o berçário até lá o final da educação infantil, querem conhecer aonde que vão colocar, e qual é a professora desse ano que vai tomar conta do seu filho, que vai ajudá-lo a crescer, a aprender, que vai ver toda a questão da socialização. Então esse vínculo é fundamental para que durante todo o ano se tenha uma boa parceria entre família e escola. E nesse sentido, se inicia então essa entrevista com a própria profissional se apresentando, dizendo um pouco de si, da sua formação acadêmica, dos cursos que já fez, explicando, olha, eu já estou tanto tempo na escola, mesmo que está entrando também, o quanto gosta de trabalhar com crianças, ela tem que passar a esses pais esse prazer de ser professora e essa competência de ser professora. E também representando essa instituição, essa escola que sim sabe como acolhê-lo, sabe como desenvolver essa criança. Passando esses primeiros aspectos, porque a família vem muito curiosa, vem também com uma certa ansiedade, será que nós estamos colocando na escola certa? Como é que vai ser essa professora? Essa primeira acolhida afetiva e transpassando competência torna a família uma parceira. E adiante a gente vai, dessa entrevista, então, fazer a entrevista de anamnese, que é o histórico dessa criança. Mesmo que ela está entrando um bebê lá nos seus 6 meses para o berçário, ela já tem esse histórico e os pais ficam mais ainda preocupados em deixar um bebê na escola. Lógico que essa entrevista de histórico, de anamnese, deve corresponder a essa faixa etária. Não adianta a gente colocar no berçário como foi o desfraldamento dessa criança, porque ela vai ter que crescer para chegar nesse ponto. Então, também alerto, porque provavelmente é numa ficha, agora na pandemia isso é feito online, ou mais adiante vai ser de novo presencial, mas alerto que é uma entrevista. Não é algo que os pais preenchem, deixam na secretaria ou se torna apenas um documento para entrar numa pasta. Mesmo que os pais preencham separado da professora, essa tem que retomar. A pessoa que tem que fazer uma entrevista pessoal, online que seja, mas que a gente possa reparar, que essa família se sinta à vontade de colocar mais aspectos do que ali está citado. Porque vai por tópicos e o papel aceita tudo, né? Ela escreve às vezes muito pouco, outras vezes tem mais coisa a ser falado. E é ali nessa conversa que vem as coisas menores, as preocupações, o que já aconteceu, a expectativa que essa família tem em relação
à escola, ao que a criança vai aprender, o que eles estão buscando nessa escola. E isso é uma pergunta interessante, além de que expectativas têm. Por que buscaram essa escola? Então se tira elementos além do desenvolvimento que essa criança apresenta até então. E outro aspecto importante nesse momento dessa primeira entrevista é também colocar os pais como vai ser esse período de adaptação desse pequenininho na escola. Se é a primeira vez que está entrando, mais ainda eles precisam saber e serem tranquilizados como é que vai se proceder esse período. Então, quanto mais a gente sabe que os pais estão tranquilos e seguros na pessoa da professora e da instituição, mais tranquilo vai ser a adaptação. Então, cada escola tem o seu processo, é semelhante, primeiro vem algumas crianças, depois vai aumentando aos poucos, enfim. Como é que isso pode ser colocado também numa reunião posterior com todos os pais, mas nesse momento é importante até para a professora mostrar que ela sabe como fazer a adaptação dessa criança e desse casal, desses pais e mães. Às vezes também pode ocorrer que essa família já tenha tido outros filhos, né, irmãos, irmãs, nessa mesma escola, que é por isso que estão trazendo de novo, porque confiam nessa escola. E às vezes naquela coisa de muita tarefado, eles dizem, mas nem precisa explicar muita coisa, depois eu deixo a ficha lá na escola, porque eu já conheço essa escola, já tive esse filho, aquele, o primo tá lá, enfim. Os pais acham às vezes desnecessário ter uma entrevista, perder o tempo com uma entrevista numa instituição que eles já conhecem e já confiam. No entanto, essa entrevista não é apenas para conversar sobre como é que vai ser o processo de adaptação, como nós vimos, e sobre a instituição, que é importante de se falar, é óbvio, mas principalmente para valorizar também essa criança que é um indivíduo, é uma pessoa que sim necessita da gente saber quem é ela. Todas as características, porque vai aparecer muito, quem já tem um irmão lá, um comparativo dos pais entre os irmãos. Esse aí é mais falante, aquele outro é bem diferente. Então nós temos que saber sim, não passar por cima desse momento que é importante, mesmo que essa família já tenha esse vínculo com a escola, mas é uma outra professora, principalmente outra criança. E que esse momento é um momento também de ritual, de nós olharmos especificamente para essa criança que tá nos chegando, com suas peculiaridades, com as suas características que são únicas, e valorizar isso frente aos pais. Não, nós temos que ter esse momento para conhecer essa criança e como que ela também se insere com esse irmão e provavelmente, talvez, sim, a família já venha com mais confiança, conhecendo mais a escola, por isso que traz outro filho. Mas nós não podemos entrar nisso de que, já conhece, então só preenche a ficha, depois a gente vê como é que fica. Essa criança merece o seu tempo e a gente tem que dedicar esse tempo e valorizar isso aos pais. É época de matrículas, as escolas estão voltando, talvez nem todas esse ano, algumas o ano que vem, e aí é o momento de nós nos prepararmos para essas entrevistas que são um reforço, o primeiro vínculo com a escola, e essa importância desse vínculo é de continuar essa parceria. O acolhimento aos pais, a ansiedade deles, as dúvidas, que essa professora se mostre realmente que gosta do que faz, que vai se debruçar para as características dessa criança e dessa família. Que eles saibam que que a escola vai manter contato, comunicação frequente, se houver necessidade maiores também com essa família. Eles têm que sair tranquilos.
pais tranquilos, é uma parceria mais tranquila, é um período de adaptação mais tranquilo, e essa criança vai ter a certeza de que esses pais confiam na escola e ela vai se sentir mais tranquila e protegida também por essa professora. Vamos fazer uma boa entrevista, nos debruçando, ouvindo esses pais. Esse momento é muito importante. Agora eu gostaria que tu te inscrevesse no nosso canal e tocasse o sininho para poder receber os nossos vídeos outra vez. Vamos junto!